Começou mais um resumão aqui, live das 8 para vocês, com atualizações do que aconteceu nas últimas horas lá no BBB. A edição de ontem não foi muito legal, né? Foi curta e não mostrou praticamente nada, mostrou a festa que todo mundo já tinha visto, viu coisas ali da prova do anjo que foi bem chato, então eu te conto neste vídeo aqui o que aconteceu nas últimas horas. Tem o Vinícius que tá ali praticamente decidindo a sua indicação. Tem polêmica também envolvendo ele colocar a Vilma no paredão, e não no paredão direto, mas no paredão do monstro, tá? A Vitória também chorando por conta do paredão do monstro. E também temos a Aline com um climão ali com a Renata. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Depois da vinheta a gente começa. Bora! Olá lá pra vocês, aqui é o Schwengueira, nessa manhã de domingão, com as últimas atualizações lá do BBB sem enrolação, tá? O que a gente vai fazer aqui é, como eu disse, debater as últimas horas lá dentro da casa que não foram muito bem explicadas pra gente, faltou muita coisa na edição de sábado, tá? Então a gente começa falando no pós-prova do anjo, tá galera? Que foi o quê? O Mike e a Vilma que foram parar lá no monstro. E eles fizeram um comentário sobre isso, que o quarto deles agora estaria sendo alvejado pelo restante da casa. E o Mike falou, esse quarto aqui tá osso, hein? Aí a Vilma falou, meu filho, só enxerga nós, mas a hora deles vão chegar também. E o Mike disse que vai poupar, iria poupar ali a Vilma no castigo do monstro o máximo que conseguisse, tá? Isso eu achei uma atitude bem bacana do Mike, que é o que? Ele vai levar como se fosse uma prova de resistência, e nos momentos que ele de fato precisar descansar e dar uma parada, aí sim a Vilma assume, mas que ele não vai deixar ela ficar lá boa parte do tempo, ou seja, não vai ser 50-50, ele pretende assumir uma porcentagem maior desse tempo aí, tá? Aí ela falou que estava de boa, foi legal também, mostrou na edição como se ela tivesse ficado um pouco incomodada com o anjo, mas ela levou muito na esportiva, ela riu bastante na hora que ela tentou sentar no sofá já vestida de monstro. Ela também falou para os filhos dela não se preocuparem, para o neto dela também não ficar triste ou chateado, que ela estava ali para viver aquilo mesmo, e ela estava até feliz de certa forma de estar no monstro, porque se a pessoa tinha um sonho de entrar no BBB, com certeza ela também queria ser o monstro em algum momento lá dentro da casa, né? E é isso que a Vilma estava fazendo. Aí o Guilherme, galera, também foi conversar com a Eva, e eles acreditam que rolará a votação aberta, que realmente vai ter amanhã, tá? O Guilherme falou, daqui a pouco vai começar a votação aberta ali na sala. E a Eva falou, com certeza, isso se já não for amanhã. Aí o Diego também falou, e eu não acho um problema. Aí o Guilherme falou, mas vai gerar um problema muito grande, porque a gente não chega ali e fala, voto no Diego. É, voto no Diego, e por que eu voto no Diego? Aí vai gerar um burburinho. O que a gente fala na votação, às vezes a gente repete no sincerão. Tu vê o que acontece na hora, né? Então o circo vai pegar fogo, disse o Guilherme, e é o que a gente espera, tá? E lembrando que o Rob BBB lá, o seu Fifi, continua ouvindo as conversas dos participantes, aparecendo lá, e o pessoal segue indignado sem saber o que é aquilo, tá? O Mike chegou até a cogitar que poderia ser alguma coisa relacionada à manutenção. Aí os dois se vestiram ali de monstros e já foram direto pro paredão, tá? Ficaram ali no paredão e é o que eles têm que fazer, como a gente vai se acostumar a ver o Mike na maior porcentagem do tempo ali, né? O maior tempo ali ele vai ficar lá no paredão, tá? Aí a Eva e a Renata também discordaram sobre qual das duas será indicada pela vitória, tá? Porque a Eva acha que vai ser ela, enquanto a Renata acha que vai ser ela também. Aí a Eva falou, eu tenho a impressão de que vai ser eu, Rê. Não sei porquê. Aí a Renata falou, mas eu tô sentindo que vai ser eu. Aí a Eva falou, mas tô sentindo que vai ser eu por conta do lance com o Matheus. E a Renata falou, amiga, mas nos Sincerões ela não te chamou, ela me chamou. Nos Sincerões era embate eu e ela. E o Matheus que tinha um embate contigo. E a Eva falou, e ela vai falar o que pra te indicar? E a Renata falou, assim como ela deu a justificativa lá no Sincerão, que não entende meu jogo, que me chamou de saboneteira, ela ama esse nome. Ela pode dizer várias coisas do que ela já tinha argumentado ali no Sincerão, tá? Então a expectativa da Renata é que ela vai ser indicada, enquanto a Eva acha que pode ser ela como vingança pelo Matheus ter sido eliminada quando ela colocou ele no paredão, tá? Aí a Vitória, gente, ela se emocionou por conta do monstro, tá? Ela chorou, sério mesmo, ela ficou emocionada. Justamente por se deparar com o Mike no monstro, pois ela considera que os castigos estão cada vez piores e causando mais ansiedade.
Absurdo, absurdo. Ela falou, eu ia ficar muito ansiosa ali, bizarro. Me deu muita vontade de chorar quando eu vi ele ali. Aí a Tamiris falou, chora. Ele vai sentir, porque o monstro está sendo feito para isso. É muito ruim não poder controlar isso, né? Aí chorando, a Vitória seguiu pensativa e preocupada com o castigo do monstro, tá? E a gente fica preocupado aqui, né? Porque a gente quer ver justamente eles com esse incômodo lá dentro. E a moça chorando por um cara que nem aliado dela tá no monstro, né? Aí teve um momento inusitado no sábado, na tarde de sábado também. Porque o Diego, enquanto o monstro tava lá no paredão, o Mike, o Diego tava orando pra ele, tá? E aí muita gente fala, pô, mas não é adversário? Enfim, mas é o jeito do Diego de ser também, não é nenhuma surpresa. Ó, pedi pra você que tá acompanhando aqui o nosso resumão, é um resumão que a gente vai direto contando tudo que aconteceu nas últimas horas aqui, tá? Peço pra você comentar todos os assuntos aqui que a gente levantar, para encher esse comentário aqui de comentários mesmo, debater entre vocês e deixar o seu like se você ainda não deixou, para nossa live chegar em mais pessoas, para todo mundo ficar ligadinho aqui com a gente. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá? Aí durante a tarde também, supostamente o Mike estaria dando ali em cima da Renata, né? Que não seria nenhuma novidade, porque ele falou, ó, o paredão vai te pegar. Aí a Renata falou, eu já sei. O que você tá falando, é besteira? Aí o João falou, você é rápido, hein? Você é rápido, hein, Mike? Aí Renato falou, eu tô boiando. Aí o Mike falou, o paredão, filha. Eu sou o paredão. Aí Renato falou, e eu aqui preocupado com o paredão de verdade. Aí a Vitória também tava conversando com o Guilherme, tá? Na parte umas 6 horas da tarde mais ou menos. E com o Diego também. Que eles subiram, falando que eles subiram na escala de prioridade dela. E ela estaria até disposta a ajudá-los através da liderança de alguma forma. E é aquilo que a Vitória vem fazendo, que é o quê? É tentar fazer o pessoal dos anos 50 votar na Renata para que ela indique a Eva, tá? Ela basicamente está com isso aí, como se ela não soubesse que o Diego já tinha levantado essa bola. Ela só quer uma confirmação para ela tomar a decisão, já que ela é quem indica primeiro, tá? Aí a Vitória falou o seguinte pro Guilherme, é questão de prioridade também, é o que eu falei pro Di e falo pra você. Vocês subiram na minha prioridade de uma forma grande. Só tô numa posição que vocês têm um pensamento e eu possa colaborar com isso. E eu vou fazer isso. Ou seja, ela quer saber quem eles querem votar, tá? Aí o Gui falou, e é recíproco. Lógico que tenho minhas prioridades, mas saindo delas, tinha até comentado com a Gra. Lá vem a Vi, depois você, depois a Camila. Só que antes disso, você tá na frente de todo mundo do Quarto Fantástico também. O pensamento é igual, o sentimento às vezes é igual e a indignação às vezes também é igual, tá? Aí a Vitória falou, eu tô cada vez jogando com o meu coração e entendendo que é isso. Antes eu tava muito presa ali no quarto, sabe? Mas muita coisa clareou pra mim. Eu acho que ela tá tentando passar que ela não joga mais com as irmãs, sendo que a gente vê ela o tempo inteiro com as irmãs ali na casa, né? Eu acho que justamente ela quer passar isso. Ela tentou fazer isso com o Diego, mas a Tamiris entrou no quarto no momento que ela ia falar, e agora ela fazendo a mesma coisa com o Guilherme. Eu acho que é justamente para que eles confiem nela, tá? E eu acho que essas atitudes que a Vitória tá tendo lá dentro da casa tá lembrando muito o que a Graciane faz, e até as próprias irmãs, né? Então eu acho que a Vitória tinha um jogo na mão e acabou desperdiçando de uma forma bem ridícula, né? Vamos ver se o seu Fifi consegue mudar isso de novo, porque eu acho que ela está sendo muito bem votada para ser uma das 6 pessoas que vai ouvir fofoquinhas lá na casa, tá? Aí galera, a Daniela e a Graciane estavam fazendo uma coisa que a gente não acha nem um pouco legal, né? Que é o que? Sabonetando. Isso antecipadamente, porque ainda nem tem o Sincerão, mas elas já estão falando que não tem quem chamar para o Sincerão. Aí a Dani perguntou para a Graciane, se você fosse chamada hoje para o Sincerão, o que você ia falar? Aí a Graciane falou, nada. Aí a Dani falou, se eu for chamado pro Sincerão, o que eu vou falar? Aí a Graciane falou, e eu vou falar o quê? Chamar quem? E a Dani, eu não acredito que toda semana vai ser pra todo mundo, né? É torcendo para que não seja todo mundo no Sincerão, justamente porque elas não têm posicionamento. Aí a Graciane falou, mas eu tenho grandes chances de estar no paredão. A única coisa que preciso estudar para entender é sobre as meninas estarem aqui o tempo todo. Teria que pensar e conversar com o Di para me ajudar. O Diego já falou, você se ferrou porque não tem mais o Diogo. Ou seja, era um caminho fácil, né? Ela simplesmente continuar colocando sempre o Diogo, apontando ele ali nas dinâmicas. Agora que ele saiu, ela vai ter que se comprometer com outra pessoa. E a gente sabe que esse não é o jogo que a Graciane tenta fazer, né? Ela elogia todo mundo quando tá frente a frente.
Aí, gente, o Diego, ele também disse que ele tá confuso e com dúvidas, tá? Ele falou, eu não consigo deixar de seguir meu coração. E isso acaba me fazendo perder a linha de raciocínio. É difícil, sabe? E a Graciane falou, se você tem seguido seu coração, na minha opinião tem dado certo. Aí o Diego falou, ontem também aconteceram muitas coisas. Acho que acabei expondo coisas que não são exatamente o que eu penso. É por isso que não gosto de conversar em dia de festa. Ele falando ali, eu acho que principalmente da conversa que ele teve com a Vitória, tá? E o Diego também espera que a Daniele não aponte o Mike no Sincerão. Olha isso, galera. Ela já não sabe quem apontar e ele não quer que ela aponte o Mike, tá? E o argumento dele é porque ele acha que o Mike é uma pessoa que tem o bom coração. Aí ele falou, pô, só espero que a Dani não foque sempre como ela foca em pegar o Mike. Aí a Graciane falou, mas aí seria bom conversar com ela, né, Diego? Aí ele falou, eu tenho uma visão do Mike que ele é bom coração. Tem várias pessoas, mas eu não sei se ela tá observando. Aí ele não ajuda, né? E aí, gente, falando sobre uma pessoa que tá sumida lá na casa, que talvez vocês nem reconheçam, então eu vou colocar uma foto aqui pra ilustrar. A Aline, tá? Porque a Aline, ela tava numa conversa com o Guilherme e ela analisou possíveis votos dela na casa. E ela falou, João Pedro, neste momento ele não votaria em mim, a não ser que fosse para fazer volume. Mike, João, Vilma e as meninas votam em Camila. Não teria por que o João Gabriel votar em mim. Ele votaria em Camila também. Ela fazendo uma contagem ali para ver se ela teria chance de parar no paredão, tá? Aí a Aline também acredita que a Renata, aí já numa conversa que ela estava tendo lá do lado de fora com as meninas, com a Tamires e com a Vitória. Deixa eu pegar aqui para vocês para ilustrar este momento. Aqui, ó. Lá na área externa, estava conversando ali com a Vitória e com a Tamires. A Vitória chegou um pouquinho depois, mas nesse momento com a Tamires, a Aline acreditava que a Renata queria que ela fosse parar no paredão, tá? Naquele momento que teve aquele voto no quarto, onde a Renata acabou jogando o voto fora, a Aline acha que ela, por mais que ela tenha jogado o voto fora, era com intenção de colocar a Renata no paredão, porque ela já sabia que colocar a Aline no paredão, porque ela já sabia que ela ia receber a maior porcentagem de votos, tá? Aí ela disse que a Renata sim queria que ela fosse o paredão, explicando que a Renata evitou empatar a votação para não dar chance da Aline escapar. E a Vitória, que chegou ali na conversa, opinou que elas não deveriam conversar sobre jogo com a Eva, principalmente para não ter nenhum risco, tá? Aí a Aline disse que a Renata sempre tenta ouvir a conversa delas ali dentro da casa e acha que ninguém percebe isso. E para ela o problema não é a estratégia, mas a tentativa de passar despercebida. E a Aline ainda afirmou que depois do paredão não tem mais interesse em conversar com a Renata e que não consegue fingir que tá tudo bem entre as duas, tá? Aí a Tamires disse que a Renata se incomoda quando elas conversam com os meninos e que Mike já percebeu isso, tá? Então como se a Renata tivesse ciúmes da Tamires ir lá e ficar trocando ideia com os Joãos, com o Mike e tal. Aí ela também relatou que a Renata e a Eva subiram pro quarto, puxaram o assunto e fizeram graça para as câmeras, como se elas quisessem aparecer para fazer VT. E a Aline comentou que a Renata estava mais solta no almoço do que o normal. E a Tamires apontou que a Eva sim finge ser sonsa, tá? No almoço, no caso, é naquele almoço onde elas foram lá por conta do Big Fone, tá? Aí pra Aline, a Eva ainda passa despercebida, mas a Renata não engana ela mais. Aí tiveram também as impressões sobre as meninas, tá? E a Vitória lembrou que quando começou a falar sobre Renata, poucos acreditavam nela. E a Aline confirmou que também duvidou no início, mas depois percebeu muitos detalhes. E a Tamires disse que tinha uma visão fechada sobre as duas, mas começou a sentir algo estranho no almoço. Aí a Aline foi e concordou e reforçou que percebeu coisas além do jogo. Aí elas bateram a mão, igual vocês estão vendo aí na imagem, e a Aline concluiu falando que foi algo marcante ali elas terem tido essa mesma visão do jogo, tá? O que vocês acham de tudo? Eu acho que isso só vai favorecer as bailarinas, tá? Eu acho que a Renata, principalmente, que vai ser o alvo, provavelmente, da casa nos votos, pode voltar bem mais forte ainda. Ainda mais por ser o contraponto, justamente, desse grupinho aí, né? Se a Aline se enturmar, aí mais força ainda. Por quê? A Aline já tem uma rejeição grandíssima aqui fora. Muita gente não gosta da Aline por conta do Diogo e por conta dela ser chata mesmo. E aí tem as irmãs que ninguém gosta, Graciane também não. A Vitória que vacilou e já se juntou com as irmãs de novo. Então eu acho que a Renata tende a crescer muito nesse jogo, tá? Vamos ver se ela aproveita esse enredo que também pode cair na mão dela, né? Aí, gente, o Vinícius, ele admitiu culpa
por colocar a Vilma no monstro. Da mesma forma como ele se arrependeu ali de certa forma de ter colocado ela, ter sido vetada, né, da última prova do líder, ele admitiu essa culpa dessa vez. Ele disse que ele estava se sentindo muito mal após vencer a prova. E ele confirmou que o motivo era ter colocado a Vilma no monstro. Aí a sogra do Guilherme, que era a dona Delma, que estava ali conversando com ele, perguntou se era por isso. E ele afirmou que sim. Aí o Vinícius explicou por que escolheu a Vilma e o Mike. E era porque eles poderiam indicá-lo ao paredão, tá? E ele ainda acrescentou que chegou a considerar dar um monstro para Renata, mas desistiu para não agir de forma incoerente. E segundo o Vinícius, dentro das circunstâncias do jogo, não faria sentido escolher alguém que não representava um risco para ele. Só que isso não pegou muito bem aqui fora, tá? E a gente chega lá daqui a pouquinho. Aí, gente, o Mike também confessou que ele tá com medo de parar no paredão, tá? Ele tá com um pouco de receio ali, não sabe como é que vai ser, se ele cair, se ele tem chance de ser eliminado de cara, né? E ele falou, cara, o Gabriel bateu de primeira e meteu o pé. Será que se eu for também vou sair? Se for sem a Camila, vai. Se for com a Camila, eu acho que a Camila tem muito mais chance de ser eliminada. Concorda, galera? É o que eu penso. Vai deixando seu like aí, quem tá acompanhando aqui o nosso resumão. Se inscreve no canal se você é novo aqui também, para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá bom? Aí a Tamires, gente, também comentou que queria saber como estavam as coisas fora da casa. E disse que estava pensando na Lorena, namorada do MC Daniel. Tudo isso numa conversa que ela estava tendo com o João lá fora, tá? Aí o João Pedro foi e perguntou se a filha do cantor teria nascido branquinha ou pretinha. E a Tamires respondeu que poderia nascer misturadinho, mas achava que ela seria preta. Aí o João Pedro afirmou que a genética do pai era mais forte, o que gerou uma discussão ali, tá? Aí o Vini também estava na conversa e disse que o João Pedro era branco, mas ele insistiu dizendo que ele se considerava pardo. Aí a Tamires concordou com o Vini e João Pedro acabou dizendo que era branco ou pardo, mas que tanto fazia. Ele falou, branco ou pardo, tanto faz. Aí a Tamires concluiu que se ele fosse branco, não ia ter problema nenhum ele falar que ele era branco. Aí o João Pedro foi lá e criticou a Tamires durante esse papo, né? Aí a Tamires falou, nosso gene não é dominante? Quando é preto e branco, preto não é dominante? Perguntou pro Vini. Aí o Vini falou, eu não sei. Aí o João Pedro falou, mas a Tamires fala uns trem nada a ver demais, pô. Aí o Vini falou, mas ela tá falando em relação à genética, João. Aí ele falou, mas ela falou, se você for branco, tudo bem. Aí a Tamires foi e se justificou, dizendo que conhecia pessoas brancas que se identificavam como pretas e se ofendia ao serem chamadas de brancas. E ela explicou que uma pessoa branca poderia alisar o cabelo e passar despercebida, enquanto uma pessoa preta continuaria sendo vista como preta. No fim, ela ainda reforçou que não tinha problema nenhum em brancos se identificarem com a cultura preta e que isso era aceito e estava tudo bem. Aí eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí das falas do João Pedro nessa conversa com a Tamires, tá? Aí, gente, não parou por aí, porque o João foi perguntar para a Tamires justamente por que ela puxava muita pauta sobre negritude, tá? Ele falou, por que você puxa tanta pauta demais sobre preto? Aí a Tamires respondeu falando, puxar pauta não, eu vivo isso. Aí o João Pedro explicou, eu sei que você vive, mas eu não gosto nem de ficar comentando sobre isso. Aí ela rebateu falando, é porque você não é preto, se você fosse preto você ia puxar. Aí o Vinícius, que estava no meio, falou, mas ela não puxou a pauta não, João. Aí o João continuou, não, eu falo assim, toda vez que eu converso sobre, aí você vai e fala disso. Aí a Tamires falou, mas a gente acabou de falar sobre o assunto, eu não puxei. Aí a Tamires ainda afirmou que não estava puxando pautas, mas que algumas coisas precisavam ser ditas. O Vinícius concordou com ela, dizendo que era uma oportunidade de aprendizado. E o João Pedro explicou que ele não gostava de continuar esse tipo de conversa, tá? Aí a Tamires então disse para finalizar, mas ninguém falou nada. Você falou, eu sou pardo. E eu falei, você é branco. E tudo bem, não tem nada demais. Então foi essa conversa aí dos dois, tá? E o Vinícius depois, galera, revelou que ele tá mais tendencioso a indicar a Vilma pro paredão, tá? A Aline, que estava conversando com ele, perguntou quem você acha que a Renata puxaria num provável contragolpe que eles acham que pode ter, tá? Aí o Vinícius respondeu, acho que a Camila. E eu tô mais tendencioso a indicar a Dona Vilma. Aí a Aline então perguntou, e Dona Vilma puxaria a Camila ou Tamires? O Vinícius explicou, ou eu. Se tiver o negócio do poder pirata e for para pegar essa imunidade, eu fico livre e ela pode descontar e me puxar. Ele pensando o quê? Que o Diego, que já até conversou com ele sobre isso, poderia tirar a imunidade dele, ele poderia ser votado e com isso o contragolpe poderia ser nele. Aí a Aline respondeu, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. Tá? Aí o Vinícius diz também que ele deveria estar sendo atacado pelos perfis do Instagram justamente por ter colocado a Vilma
no monstro. Ele falou o seguinte: ó Deus, eu já lá fora tô vendo os Instagram de fofoca me postando, acabando com a minha raça. E a Aline perguntou por quê? Ele falou: botei a querida da dona Vilma, né? Eu não queria, velho. Eu preferia colocar qualquer outra pessoa. Aí a Aline falou: não tinha como, porque era uma indicação ao paredão. E o Vini continuou falando: é isso, como eu boto outra pessoa e na hora o povo maquiavélico e tudo muda e indico alguém que não era pra estar. Minha preocupação era essa. Eu conversei com ela na segunda, falei: enquanto eu puder lhe poupar, eu vou lhe poupar. E ela falou assim: eu entendo. E eu falei: entendo, mas é por entender as questões de limite que a senhora tem, das dores, do joelho. Aí vai e aparece esse presépio de ficar 24 horas. Só fico pensando que o jogo exige que a gente jogue e não pense em nada. Mas como eu não penso? Disse ali o Vini. E aí a internet, obviamente, se posicionou sobre essa indicação do Vini, né? A gente vê aqui, por exemplo, uma postagem falando: Vinícius covarde, o BBB é um jogo da vida. E colocar a dona Vilma, idosa de 68 anos, para fazer o pior monstro do BBB até agora, diz muito sobre o caráter do Vinícius. Vinícius não tem senso moral, é totalmente sem escrúpulos. Olha lá, e aí tem um monte de memes ali também. Tem um outro aqui que comentou: Vinícius colocou Dona Vilma no monstro. Quando cair no paredão, já sabem o que fazer. E mais um de... o Chico Barney. Vilma e Delma são café com leite. Não tem porque aliviar para elas. Gostei do Vinícius colocando a Vilma nesse monstro terrível. Dividindo opiniões. E mais um falando: não tô aguentando alguns reclamando do Vinícius colocando a Vilma, sendo que ela já declarou que quer ele fora da casa. É um monstro que tem indicação e ele tem como uma das indicações. Foi coerente e justo. Se não gostou, é só apertar e bye. Apertar o botão ali, né? E eu quero saber a sua opinião também. O que você achou dessa indicação do Vini? Eu acho que ele deu brecha pro pessoal falar que ele não tem empatia mesmo. Mas eu acho que acabou sendo coerente com o jogo dele. E a dona Vilma entra no jogo, por mais que ela tenha 68 anos, entra para jogar de igual para igual. Não é porque ela é mais velha que ela tem que ser tratada diferente também, não tem que participar das dinâmicas. E eu acho que foi até legal a reação dela. A forma como ela estava disposta a fazer o monstro, conversando com o Mike ali. Mesmo o Mike sim tendo empatia com ela, falando que ele ia ficar mais tempo para que ela ficasse de boa, para que ela não precisasse sofrer tanto nesse monstro. Mas eu acho que faz parte do jogo, tá? Eu acho que se for olhar por coerência, acaba que o Vini foi coerente sim. Muita gente não gostou porque principalmente queria ver um João no monstro, queria ver uma Camila no monstro. Eu acho que isso acaba pesando nas opiniões, mas eu quero saber a sua também. Comenta aí, tá? Aí depois, galera, rolou um leve desentendimento na cozinha, que sempre acontece, com a moça que sempre tem um desentendimento na cozinha, a Aline, tá? Porque a Aline estava querendo fazer um bolo ali da xepa e a Renata resolveu até contribuir com ela, tá? Aí a Aline perguntou primeiro pra Renata o seguinte: pra você, o que é mais importante ter? Farinha ou goiabada? Aí a Renata falou: goiabada. Aí a Aline sugeriu isso. Aí você me dá um pouquinho da farinha? E a Renata falou: eu só tenho meio copo, Aline. Aí a Aline falou: ah, então deixa. Mas a Renata falou, insistiu, né? Falando: não, mas pode ficar. Aí a Aline então falou: dê um ovo só. Aí deixa a farinha. Só um ovo, eu só quero um ovo. E o Guilherme vai dar um ovo também. Aí a Renata foi lá e pegou o ovo e a farinha pra dar ela, tá? E a Aline falou: pode deixar sua farinha. Aí a Renata respondeu: não, eu não quero, eu tenho pouca. Querendo ali dar a sua farinha para contribuir no bolo, tá? Aí depois começou o climão, porque a Aline debochou até com a Renata, falando: ah, bandida, bandidinha. E a Eva comentou falando: achava que só tinha esse copo de farinha, porque ela tinha achado um pouco mais de farinha, tá? Aí a Aline falou o seguinte: ah, é porque você não deu ovo, né? Aí o Vini, tentando amenizar, perguntou: amiga, você vai botar 10 ovos no bolo? Aí a Aline explicou: só peguei 4 e teve gente que não precisou dar ovo. Aí a Eva pediu só um pouco da farinha. Ela falou: deixa um pouquinho para eu tomar café da manhã. Aí a Renata respondeu: eu tenho pão, Eva, eu tenho pão. Aí a Aline rebatendo: mas é como ela disse, deixa ela. Aí a Renata então tentou explicar, né? Falando: se acalme, porque eu só dei uma sugestão para ela não ficar sem café da manhã. Aí a Aline, mais firme, comentou: se ela tá pedindo para deixar a pobre da farinha dela, mesmo que ela tenha outras coisas, ela quer comer é isso. Aí a Renata falou: mas ela pensou que não tinha pão, Aline. E a Eva falou o seguinte: mas eu tenho. E a Aline falou: você tem pão? Então ela queria comer era a farinha mesmo. Também tem um pouco de farinha se você quiser, né? Então basicamente a Eva queria farinha, tinha pão, e a Aline queria que ela desse a farinha e comesse só o pão, que ela poderia ficar com a farinha se ela não tivesse outra coisa para comer, né? Então, depois disso, a Renata foi para a área externa também para falar com seus aliados sobre isso, comentou ali com o Mike e companhia, e ela falou até mesmo sobre a sua preocupação de ser votada lá na casa, tá? E ela falou o seguinte, abre aspas: é por isso que eu falei que dos anos 50 a primeira que vai ser votada sou eu.
Aí a Eva disse que o motivo seria o voto do quarto, aquele lá que ela sabonetou, tá? Teoricamente. Aí o Mike confirmou que a Aline poderia usar esse argumento contra ela. A Renata concordou e explicou que já percebeu que ela e a Eva estão sendo cismadas desde o início do jogo. O Mike então apontou que a Aline votaria nela antes de outros. E a Renata então disse que já sabia disso e que a situação poderia piorar conforme o jogo avançasse, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso. Hoje tem formação de paredão, começa o programa mais cedo, 7h30 da noite, e a gente vai acompanhar tudo e volta com um resumo para você amanhã, segunda-feira, tá? Então muito obrigado pela presença de cada um, pedir para você deixar o seu like, não esquecer, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Um excelente domingo para você, um grande beijo e até a próxima. Tchau!